Eu acho que o Flamengo fez um bom jogo, fez um bom segundo tempo, fez alterações boas, pressionou o Inter, a bola não entrou. O Kehler é um bom goleiro, fez boa defesa lá, por exemplo, o Gabigol. Vai falar que o Gabigol não tem poder de definição. O Gabigol recebeu uma bola de frente pro Kehler, chutou, ele chutou um pouco de virada, né, não tá na posição ideal, e o Kehler fechou bem o ângulo e bloqueou a bola. E daí, no caso do Pedro, pro estilo de jogo do Sampaoli, o Gabigol é mais a cara dele do que o Pedro. Sim. Porque é a resposta que o Sampaoli dá, eu queria um ataque mais móvel. O Sampaoli gosta de time que fica trocando de posição. Sim. O Pedro é mais o centroavante. Por que tirar o Pedro? Muitos torcedores questionaram essa substituição. Por que o Pedro saiu? O segundo gol do Internacional, os jogadores ficaram pedindo uma possível simulação no lance, né, o que poderia gerar um cartão e uma falta a favor do Flamengo. Então... Muito bem, nação, começando mais um corte do Mengão. A imprensa esportiva elogia a atuação do Flamengo mesmo com derrota para o Internacional. E Sampaoli largou o aço para cima dos jogadores, hein? Vamos para esse corte. Se inscreva, acione o sino, deixa o like para você sempre receber os melhores cortes da imprensa esportiva falando sobre o Flamengo. Vamos embora pro corte porque tá top demais. O Internacional venceu o Flamengo de virada, aliás, num jogo que no primeiro tempo, assim como o jogo do Atlético e do Barcelona, não sei se dá pra gente fazer esse paralelo, o segundo tempo entregou muito mais do que foi o primeiro, né? E o Flamengo ainda saiu na frente com o Gerson, mas o Maurício saindo do banco para dar a virada, comandando a virada colorada, a primeira vitória do Inter de Mano Menezes no campeonato e a primeira derrota do Jorge Sampaoli no comando do Flamengo. Flamengo que havia vencido na estreia. O Inter empatou com o Fortaleza fora de casa. A volta do Internacional no segundo tempo foi espetacular. A mudança de postura da equipe, de ficar um pouco mais com a bola, uma transição um pouco mais em velocidade, utilizando muito o pivô do alemão também, que às vezes saía ali, se movimentava para sair para buscar. Mas o jogo com muita característica de duas equipes bem treinadas, né? O Mano, que tem essa equipe desde a temporada passada, que chega ao vice-campeonato brasileiro e aí esse ano ainda tem algumas peças tentando o ajuste, tentando arrumar algumas coisas. A gente vê o gol no lado do Gabi ali, no movimento de impedimento no início do lance. Mas, sem dúvida alguma, foi um jogo dos 45 minutos finais, principalmente, de muita trocação. As duas equipes buscando muito gol. O Gerson fez um golaço depois de 18 partidas da volta dele ao Flamengo. Ele jogando com um pouquinho mais de liberdade pelo lado esquerdo, se movimentando bastante, atuando com o Ayrton Lucas. Ele faz o gol pelo lado direito, mas é um jogador que está ganhando confiança e está jogando melhor. E a gente vê um princípio de confusão ali, no lance de disputa Wesley, né? Mas foi, sem dúvida alguma, um jogo muito bacana para acompanhar nesse domingo de manhã. De um Flamengo, um Pedro abaixo, ele que vai tentar esse lance aí. Um Pedro um pouco abaixo do que a gente viu, a bola chegou muito pouco para ele também. Mas de duas equipes que tentaram muito. O Flamengo se reajustando, encontrando caminhos com o Sampaoli. A gente já vê uma mudança de postura, intensidade, trocação também. E o Internacional que fez um jogo muito bacana e o Maurício foi um dos grandes destaques. Entrou e fez 2 gols. E a gente viu muito Sampaoli nessa primeira semana dele. Começa a formação com 3 zagueiros na Libertadores. Sim. Hoje no 4-4-2, né, com o Thiago Maia mais atrás e 3 jogadores mais à frente. Depois vai um time mais ofensivo, com as mudanças de entrada do Everton e do Marinho. Então é um time que acho que vai também se encontrar, porque o Flamengo perdeu muita confiança no começo desse ano, perdeu muitas coisas que tinha conquistado em relação ao coletivo. E aí o Sampaoli, que é um cara que muda bastante, até estava conversando com o Bira e ele falou, até mesmo quando o time está ganhando, né, ele gosta de mexer formação tática, eu concordo. E ele já fez muito isso nesses 2 primeiros jogos. Concordo com a tua análise, assim, esse paralelo do que foi Barcelona e Atlético de Madrid em relação ao primeiro tempo não tão agitado. Acho que o Flamengo até foi um pouquinho melhor. O Inter jogando mais no contra-ataque. E o Inter até fez um primeiro tempo interessante, até finalizou mais. Só que tomada de decisão, né? Tem uma arrancada que o alemão sai cara a cara, se atrapalha e desperdiça uma boa oportunidade. Começo do segundo tempo, o Inter pra cima muito melhor e o Flamengo termina muito melhor, apesar de sofrer o gol, né? Teve bola na trave do Matheus França um pouquinho antes. Então foi um jogo bem legal, com vários momentos diferentes da partida. Foi 2-1 pro Inter, poderia ter sido 2-1 pro Flamengo, um 2-2 pelo roteiro da partida em si. Individualmente, o Gerson muito bem, não só por esse gol espetacular, que é de gente que tem muito recurso técnico para decidir, cara, dá um chapéu no goleiro com espaço mínimo.
E não só pelo gol. Aquele gol anulado, ele pisando na área, fazendo a jogada pro Gabi, se movimentando bastante, mudando taticamente com as mudanças do Sampaoli. E do lado do Inter, Maurício, naturalmente, um cara que resolveu, fez um baita de um golaço, foi o protagonista, mas gostei muito do Wanderson também. O cara saindo da esquerda, criando, foi o jogador que mais criou chances e deu assistência pro gol. Bom, primeiro que às vezes o pessoal fala que você vê futebol internacional e deve ver futebol brasileiro, nossa, parece disparar. Nada disso, tá? Esse jogo, assim, se tivessem camisas europeias jogando, a gente tá falando que foi um jogaço. São camisas brasileiras, vou falar que foi um jogaço, tá? Foi um jogaço, foi um belíssimo jogo esse Inter e Flamengo. E olha, não foi o pior resultado do Flamengo nos últimos 3 jogos, né? Tinha ganhado os 2 anteriores contra a Curitiba e o Blense perdeu esse, mas pra mim foi o melhor jogo do Flamengo. Foi a melhor atuação do Flamengo, porque eu tô considerando aí o nível do adversário, o ambiente em que esse jogo está sendo realizado, que é o jogo num Beira-Rio lotado, então é um ambiente hostil, e um adversário que forçou o Flamengo a ter que ficar se encontrando no jogo, e o Flamengo se encontrou em vários momentos. Encontrou soluções. Circulando o jogo. Circulando o jogo, mudando o jeito de jogar. O Gerson aparecendo, e eu imagino que com o Sampaoli, o Sampaoli vai ter menos medo até de ver o Gerson como um meia mais na frente, para um jogador chegar mais na frente e decidir. O que pode ser um problema lá no futuro em relação a encaixar com a Arrascaeta e com o Everton Ribeiro. E eventualmente até encaixar com Cebolinha, com jogadores lá de frente. A discussão do Gerson deixa de ser com o Thiago Maia, com o Vidal, passa a ser com jogadores mais de frente. Porque era até assim que ele jogava no Olympique de Marseille com o Sampaoli. E a gente viu o Gerson assumir protagonismo nesse jogo, fez uma belíssima partida. Como o Donk falou, olha, o torcedor do Flamengo tem que se acostumar com isso, hein? Um jogo é 3-5-2, no outro jogo vai ser 3-4-2-1, no outro jogo vai ser 4-2-3-1. Hoje começa no 4-4-2 ou num 4-1-3-2, que termina com 4-3-3 ali com Cebolinha e Marinho, e vai mudando. E assim, é normal. Isso não significa necessariamente que ele não esteja gostando do time. É porque o Sampaoli simplesmente muda. E daqui a pouco, de repente, você vê o Everton Ribeiro de zagueiro, também não é tão estranho em relação à cabeça do Sampaoli, mas hoje funcionou. Acho que o Flamengo fez um bom jogo, agora acabou dando azar. No melhor momento do Flamengo no jogo, acho que quando o Flamengo faz 1-0, até o jogo estava equilibrado um pouquinho mais para o Flamengo naquele momento, mas estava tendo um jogo bem equilibrado, achei o empate do Inter justo até. Quando o Inter faz o 2-1, era o momento que o Flamengo merecia mais o segundo gol. O Flamengo via criando oportunidades, bola na trave, e daí num contra-ataque o Inter acaba vencendo. Acho que o Inter, no final do jogo, apesar de conseguir um gol num contra-ataque, a saída do Wanderson fez o Inter perder chegada na frente, na capacidade de chegar na frente. O Luiz Adriano não entrou bem também. Acho que o Luiz Adriano tecnicamente bem superior ao alemão. O alemão é um jogador assim... mais brigador, mas é um jogador mais brigador ali. A torcida ficou na bronca com ele. Porque tecnicamente, digamos que ele não é um jogador mais refinado. Ele mostrou isso em 2 contra-ataques hoje. Né? Que 2 contra-ataques dele livrinho, ele quis ir no 1 contra 1 com o zagueiro do Flamengo e perdeu a bola, sendo que ele tinha um passe bem tranquilo para fazer. Então, tecnicamente ainda falta alguma coisa para o alemão. E o Luiz Adriano é melhor, mas não entregou. E acho que faltou um pouco de perna para o Inter no final do jogo. E o Flamengo vindo para cima. Aí é só um toque. O Jean, o jogador do Inter que dribla, dribla o Santos e se joga. Jogador de futebol no Brasil, em qualquer lugar do mundo, tá? Tem VAR, gente. Não adianta ficar querendo cavar pênalti mal cavado. Tem VAR, vai anular. Não adianta se jogar, porque olha o risco. O árbitro poderia, se ele quisesse, ter marcado falta por simulação e não daria ao Maurício a oportunidade de fazer o 2-1. E não seria nada absurdo se isso tivesse acontecido. Porque foi uma simulação muito mal simulada. Então é aquela simulação muito caricata que o árbitro muitas vezes dá falta. É uma marcação que fica a cargo do árbitro, tanto é que o VAR não chamou o árbitro para reconsiderar o lance, o árbitro decidiu seguir. Mas muitas vezes o árbitro poderia fazer isso. O jogador tem que parar de fazer isso. Né? O time dele acabou virando o jogo e poderia deixar de virar porque os juízes marcariam uma falta por uma simulação muito caricata, muito mal feita. Né? Tem VAR ali, se ele simular, o juiz vai anular o pênalti depois. Então, assim, tem que tirar isso da cabeça do jogador na hora que está na área. Tenta a jogada. Vamos dar uma olhada se for falta, ele vai chamar, né? Sim, se for falta, vai ter imagem, vai chamar e vai... Mas não. Mas é porque essa foi bem forçada. Não, foi horroroso. Essa foi bem forçada. Vamos dar uma olhada nos números da partida, então, depois desta vitória do Internacional para cima do Flamengo no Beira-Rio. E foi um Flamengo
com mais posse de bola, né? 64-36, a gente vê um volume, os nossos comentaristas falando aqui sobre esse volume de bola do Flamengo. Foram 16 chutes para cada uma das equipes, então dá para ter uma ideia de como... 32 finalizações. De como o jogo foi bastante movimentado lá no Beira-Rio. Mais passes certos do Flamengo em relação ao Inter. E o Inter com mais desarmes, acho que justifica também um jogo com menos posse de bola, né? Esperando um pouquinho mais o Flamengo. E com esses números, e o Biratã tá falando de um jogo de nível europeu, né? E um jogo bem treinado, eu não tô bem falando, formado. Eu não tô querendo dizer que o Flamengo é do nível do Barcelona e o Inter é do nível do Atlético de Madrid ou vice-versa. Eu tô falando que a qualidade do jogo... Sim. Foi de nível europeu. Muito por conta do que fizeram os técnicos também em campo. Vamos avaliar um pouquinho o trabalho do Mano e também do Sampaoli depois dessa vitória do Inter para cima do Flamengo de virada lá no Beira-Rio. Porque a gente vem falando de um Jorge Sampaoli que agora começa também a colocar suas características no time do Flamengo e de um Mano Menezes que veio de um trabalho um pouquinho mais longo aí, né, no comando do Inter. E hoje, com esses números de um Sampaoli com mais bola, de um Flamengo com mais bola, de um Flamengo variando as suas formações, talvez um Inter esperando um pouquinho mais, o Mano saiu vencedor. Dá pra gente apontar um técnico que foi melhor que o outro no jogo de hoje? Sinceramente, eu gostei muito do que os dois fizeram. Acho que, assim, se tivesse sido da mesma forma que a gente vai elogiar o Mano, como mexeu no time, até porque o Maurício é o cara que sai do banco e acaba sendo decisivo, mas a forma como o Inter estava apostado, acho que se o Flamengo, se o resultado tivesse sido o contrário, não deixaria de elogiá-lo, assim como acho que o Sampaoli também, mudando taticamente, tentando encontrar alternativas, o Flamengo acho que até foi mais... teve chances mais claras no segundo tempo do que teve no primeiro, e depois dessas alterações que acabou fazendo. Então, acho que os dois treinadores saem com boas notas em relação ao que proporcionaram nessa partida. Lógico, o Mano vai acabar se sobressaindo por conta da vitória, mas acho que os dois fizeram uma boa leitura do que foi a partida, tanto na questão da forma como escalaram o time e nas alterações. O Flamengo começa melhor o jogo, o impacto inicial é favorável ao Flamengo, mas o Inter sabe se adaptar, consegue se adaptar, já equilibra o jogo ainda durante o primeiro tempo e no começo do segundo tempo. E, inclusive, em determinado momento até empurra um pouco o Flamengo. Não tem criado uma super pressão, mas empurra um pouco o Flamengo. O Inter é um time que tem jogado em velocidade, poderia explorar muito isso contra um time do Sampaoli que normalmente joga com linha adiantada, e o Inter fez isso no primeiro tempo para ter oportunidades de contra-ataque que, no final das contas, nem viraram finalização, porque duas delas o alemão se enrolou ali com a bola, com o zagueiro, mas foram situações que foram criadas. O Mano não tem culpa que o alemão se enroscou com a bola no contra-ataque. O Sampaoli não tem culpa que o Gerson está um passo adiantado naquele gol anulado do primeiro tempo que a gente acabou de ver. Ele coloca os times para jogar, treina, cria as condições, e daí durante o jogo as situações acontecem, né? O Sampaoli não pode ser condenado pelo Keller ter feito uma grande defesa na jogada anterior. Então, acho que os técnicos, dentro do que eles podiam fazer, eles foram muito bem. E eu até vinha gostando mais do Sampaoli porque a reta final do Flamengo era superior, né? Só que daí o Inter achou o gol, daí na hora de dar a nota ali... Aí pesa o resultado. Vai pesar, mas 8 pro Mano e 7,5 pro Santa Mão. Eu não estava encarregado das notas da bola de prata deste jogo. Eu não estava encarregado. Se eu estivesse, talvez essa é a mesma nota para os dois técnicos. Eu não daria um maior só porque ganhou o jogo do outro. São características e situações de momento diferente, né? O Mano há mais tempo, conhece o elenco, apesar das saídas, principalmente o Edenilson, que era o cara central ali, o cara de segurança dele no meio de campo. Mas ele é um cara que já conhece o elenco e patinou um pouco no começo da temporada. O Flamengo vinha de resultados horrorosos com o seu antigo técnico. Tem um novo fator, que é o Sampaoli, que ainda ele já coloca a mão dele, você já percebe que tem Sampaoli nesse time do Flamengo, mas é um Flamengo ainda se encontrando dentro das ideias de jogo do Sampaoli, principalmente fisicamente. É um time que está sempre numa rotação muito alta com o Sampaoli, né? São 2 jogos com ele, 2 jogos de muita intensidade. Então, acho que dá para dar 8 para cada um. Mas no final do jogo, o Flamengo parecia mais inteiro que o Inter. Isso foi uma coisa interessante.
porque correr atrás da bola é pior. A gente vê a questão de posse de bola, o Flamengo, como ele começa a articular, ficar correndo atrás da bola é mais cansativo do que correr com a bola. E o Inter teve muito contra-ataque, né? Muito ataque do Inter que era muito arrancada. E a posse de bola que a gente viu 64% no final, ela foi meio padrão. O primeiro tempo também já foi assim. Não é que, de repente, um momento que o Flamengo acabou controlando muito, isso influenciou no número final. Não. Ele foi meio padrão do que a gente viu o jogo. O Inter mais reativo já no primeiro tempo. Mas assim... Desculpa. Não Não, desculpa. É que o Flamengo ele tem mais da onde tirar repertório, né? O Flamengo ele tem mais valências. O Inter hoje ele depende muito do Alan Patrick desenvolver o seu sistema de jogo. Ou ele acelerar, ou ele desacelerar, ou ele distribuir a bola pelo lado, de um pivô saindo, que seria, no caso, o Luiz Adriano, para ser essa mobilidade do ataque. Então o Inter tem um pouco mais de dificuldade de criar essas valências. O Flamengo tem um pouco mais, né? E quando troca, acho que o Inter sofre mais. O Wanderson sai. Sim. Tem Cebolinha, sem Marinho. Exatamente. Né, o Alan Patrick foi cansando. O Inter acabou sentindo. Não ter um centroavante está fazendo diferença. Acho que se o Inter conseguir fechar mesmo o Ener Valencia, nossa, faz muita diferença nesse time. Sim. Porque se você considera que o Inter tem o Wanderson, tem o Alan Patrick, tem o Depena que não está também, porque está jogando muito atrás, né? Então está prejudicando o futebol dele. Mas se de repente achar um posicionamento, uma montagem desse meio de campo, que o Depena volte a jogar num posicionamento um pouco mais adiantado como no ano passado, mais perto do Alan Patrick ali, o Inter começa a ter Pedro Henrique também pelo lado direito, quer dizer, o Inter tem mecanismos interessantes ali. O centroavante está fazendo falta, porque o Luiz Adriano não tem sido esse cara ainda, né? Mesmo... E a tendência é que não seja. E não seja mesmo. A gente vê pela temporada dele, né? Como vem acontecendo. Eu penso que o time tuvo melhoras durante o jogo. Tuvo muita possibilidade de fazer mais de um gol, pero o futebol é contundência nas áreas, e aí o time perdeu um partido onde en el desarrollo fue mejor, pero en las áreas no. Boa tarde, São Paulo. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Em cima dessa sua fala, falou que o time criou bastante. Faltou poder de decisão para o Flamengo hoje para aproveitar as chances e sair daqui com a vitória? Que haber concretado más. Faltó eficacia en el último toque en el área. Es verdad de que si uno piensa a Pedro no campo, la sustitución tuvo una relación directamente con que el equipo necesitaba más volumen. En el cambio de Pedro el equipo estaba neutro, jugando. Entonces, yo cuando veo que el time está neutro, tomo decisiones. Era un centro delantero u otro. Y tomé la decisión de que juegue, en este caso, Gabigol. Boa tarde, mister. Bruno Vilafranca, da S1 Live. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho do Flamengo, porque tem me parecido que o Flamengo tem mais a posse de bola, o Flamengo não tem pressa para sair jogando, trabalha mais essa bola. Quero saber se isso tem sido conversado com o senhor, com os jogadores, e também gostaria que o senhor analisasse, não sei se da onde o senhor viu, o segundo gol do Internacional. Os jogadores ficaram pedindo uma possível simulação no lance, né, o que poderia gerar um cartão e uma falta a favor do Flamengo. Então, gostaria que o senhor analisasse essas duas questões. Obrigado. La segunda cuestión arbitral yo no falo nunca, o sea, no acostumbro a analizar el arbitraje. ¿Y la primera cuál fue? La idea es que el time construya desde abajo y que trate de emballo y trate de llegar a campo rival con más pose de bola y con la posibilidad de tener mayores posibilidades con la bola, y que no juegue un juego de ida y vuelta. Esa es lo que venimos hablando con él desde mi arribo o de mi llegada. Y bueno, el equipo hoy tuvo momentos muy buenos de juego que no aprovechó en el arco rival, y o rival com muito pouco terminou ganhando o jogo. São Paulo, tudo bem? Aqui Pedro Oliveira da Rádio Bandeirantes. Eu queria te perguntar sobre o golzinho que acontece no final, né, o gol do Maurício, porque parecia, pelo menos na nossa visão, de que o Inter estava tranquilo com o empate, que o Inter era suficiente esse empate conquistado aqui em Porto Alegre. Só que aí consegue fazer o gol, consequentemente a vitória. O que teve a mais do Inter para conseguir essa vitória hoje? O que o Inter conseguiu fazer de diferente no final do jogo, mesmo estando feliz com o empate na partida contra o Flamengo? Estava muito feliz com o empate.
pero bueno, en dos laterais nos toman mal parado y nos convierten 2 goles en jugadas totalmente aisladas. O Internacional creo que fue mejor los primeros 10 minutos del segundo tiempo, donde yo ahí empiezo a pensar en trocar esquema y jugadores. Vi que Otimi no tenía respuesta al posicionamiento de Flamengo. Pero bueno, fútbol es eso, pura contundencia y Inter. Otimi tuvo entre 9 y 10 chances de gol, más las aproximaciones, más la pelota, y no consiguió ganar, que son las cosas que tenemos que aprender, porque si nosotros no le damos aprovechamiento a la bola y a las ventajas posicionales, obviamente que el rival sigue vivo y en una jugada puede matar o jogo, como foi hoje. Sampaoli, Ana Guiar, da Rádio Guaíba, aqui de Porto Alegre. Como é que o senhor avalia as substituições? Porque o Mano parece ter acertado, ele faz as dele, acontece o gol. Ao contrário, Cebolinha e Marinho não entram muito bem, são conhecidos da casa, já jogaram aqui, inclusive, no maior rival. Como é que o senhor faz essa avaliação e, em especial, as orientações que o senhor passou? Porque está faltando tempo para o senhor treinar também o elenco. Yo considero que, visto el punto de vista de la contundencia, eu erré y el entrenador rival ganó. Si Otimi hubiera convertido de las 9 o 10 chances del segundo tiempo, hubiéramos hablado de otra cosa. O sea, yo pienso que la contundencia hoy sí no está relacionada al entrenador, está relacionado al jugador. El fútbol es de los jugadores. El juego lo definen o lo pierden o lo ganan muchas veces los jugadores. Los entrenadores podemos tener alguna incidencia en algún caso. Y suponemos que el entrenador erró cuando Timmy pierde o acertó cuando Timmy gana. La preocupación del entrenador es el desarrollo. ¿Quién fue mejor en el desarrollo? ¿Cómo mejorar la contundencia a través del desarrollo? ¿O cómo se juega solamente a ganar con una o 2 bolas? Y bueno, está bien. Es decir, eso en realidad es el análisis. Yo siento que Otimi rival ganó, felicito al entrenador, felicito a Otimi. Yo seguiré con mi idea de someter al rival y tener todo el tiempo el arco rival enfrente y de generar situaciones. La obligatoriedad mía por mi sentimiento de fútbol es trocar cuando el equipo no es protagonista. Y los primeros 10 minutos de Otimi no fue protagonista, solamente se defendió. Entonces, indudablemente que eu pensei em trocar porque me senti incômodo no jogo. Dá uma olhada aqui em números de jogadores do Flamengo depois desta derrota do Flamengo lá no sul do país, porque o Sampaoli, de um lado, é questionado sobre a saída do Pedro, e ele fala que também viu que precisava mexer no time naquele momento do jogo, e de certa forma também fala que assim, o jogo foi decidido pelos jogadores em campo, né? E de certa forma o Flamengo poderia até ter empatado ou vencido o jogo caso os jogadores tivessem convertidos as chances que tiveram. E a gente vê aqui jogadores com menos ações com bola enquanto o Pedro estava em campo. Ele liderou esse quesito, entre aspas, negativo, né? Esteve em campo por 70 minutos e tendo até ações parecidas com o Keller, o goleiro do Inter. É goleiro que participa menos do jogo, né? Participa quando a bola chega nele. Achei interessante no final das contas ver esse número, porque foi algo que me chamou a atenção na coletiva do Sampaoli, quando falam se faltou contundência ao time do Flamengo. O Flamengo ficou a, sei lá, uns 20 centímetros de fazer 2-1 já nos acréscimos e provavelmente ganhar o jogo naquela cabeçada do Matheus França. Daí um garoto de 19 anos, da base, saído do banco, entra e faz... Daí teria tido poder de decisão. O time era o mesmíssimo time. Mas como a bola de um garoto de 19 anos ficou 20 centímetros mais para um lado do que para o outro, a gente vai dizer que faltou poder de definição para o Flamengo. Se a bola entrasse, estava tudo bem, provavelmente ganhava de 2-1. Então, acho que fica muito em cima do que aconteceu. Eu acho que o Flamengo fez um bom jogo, fez um bom segundo tempo, fez alterações boas, pressionou o Inter, a bola não entrou. O Keller é um bom goleiro, fez boa defesa lá, por exemplo, o Gabigol. Vai falar que o Gabigol não tem poder de definição. O Gabigol recebeu uma bola de frente para o Keller, chutou, ele chutou um pouco de virada, né, não está na posição ideal, e o Keller fechou bem o ângulo e bloqueou a bola, pouquinho antes da bola na trave, já nos acréscimos. Então, agora, você fez um jogo entre dois times tão bons assim,
às vezes é um detalhezinho, é um azarzinho num lance, uma sortezinha. Assim, ficar também querendo tirar muita coisa. E daí, no caso do Pedro, pro estilo de jogo do Sampaoli, o Gabigol é mais a cara dele do que o Pedro. Sim. Porque a resposta que o Sampaoli dá, eu queria um ataque mais móvel. O Sampaoli gosta de time que fica trocando de posição. Sim. O Pedro é mais o centroavante. Isso traz a ele um monte de vantagens. Inclusive, ele é convocado para a Copa do Mundo também por causa disso, por ter essa característica. O Sampaoli gosta mais de atacante assim. Então, se o centroavante dele, se ele tiver que escolher um centroavante, se for um centroavante que possa eventualmente aparecer pelo lado, para alguém ocupar no meio, ele vai preferir. Então, como ele quis colocar Cebolinha e Marinho pelas pontas, abrindo mais o jogo e um centroavante, ele escolheu o Gabigol, porque o Gabigol é um jogador que vai ter mais essa movimentação mais também. móvel. Essa é a tendência do Sampaoli a partir de agora? Não, acho que não. Acho que até jogo por, a jogo. Até por tudo que a gente falou, de característica de mudar a tática ele muda toda de hora. acordo com o adversário, eu acho que não tem nenhuma... Olha, é um ou outro no time. Eu acho que não vai ser isso. E eu acho que a saída do Pedro desse jogo fez sentido, tanto na questão tática, dentro do que ele pretendia, na questão técnica. O Pedro não fez um grande jogo hoje. Acho que foi uma atuação apagada. O Gabigol foi melhor do que ele, então caberia mesmo a alteração, a saída do Pedro para a entrada do Matheus França nesse contexto. E a impressão que me deu, não sei se vocês tiveram também essa... Da coletiva dele, na hora que ele fala disso, o que acabou perdendo o jogo, o erro é do técnico, foi um jeito meio de não falar, porque olha, eu fiz o que eu poderia, acho que as mudanças foram ok e a gente perdeu o jogo mesmo assim. Então meio que adotar um clichêzão assim, para evitar falar que foi adequado o que o Flamengo fez, que para mim foi, e falar que foi uma derrota muito mais circunstancial do que qualquer outra coisa. Então pareceu mais nesse sentido. Muito bem, nação, se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like para você sempre receber os melhores cortes da imprensa esportiva falando sobre o Flamengo. E depois da derrota do Flamengo para o Internacional de 2-1, você viu aí o Sampaoli falando, inclusive, sobre por que se tirou o Pedro e não o Gabigol, né? Reações do Pedro aí ao ser substituído na derrota do Flamengo divide torcedores nas redes sociais. A reação do Pedro ao ser substituído, tá aqui, ó, torcedores falando: me irrita muito o Pedro reclamar de tudo, nada tá bom para ele, não encostou na bola o jogo todo e reclama porque saiu. Outro, não curtiu. Pedro foi substituído por Marinho e saiu com um cara de poucos amigos no jogo do Flamengo contra o Inter. Isso aí, Sampaoli, tira o Pedro, deixa o Gabigol mesmo. Em vez de fazer o pivô, ele saiu antes da bola chegar. Aí tem o terceiro, Pedro ficou meio puto que saiu. Essa situação dele e Gabigol estará sempre presente enquanto os dois estiverem no Flamengo. Pedro saiu por volta dos 25 minutos do segundo tempo. Realmente foi um cara de poucos amigos, né? Um cara fechado, sentou lá no banco, não cumprimentou ninguém. Um jogador que estava do lado dele e o Sampaoli falou o porquê, né? Preferiu o Gabigol. O que você achou dessa partida, dessa atuação do Flamengo? Coloca nos comentários, se inscreva, acione o sino, deixa o like para você sempre receber os melhores cortes da imprensa esportiva falando sobre o Mengão. Tamo junto e até o próximo vídeo.